O capítulo 1 da Epístola de Tiago serve como uma introdução bastante significativa e prática para o restante do livro, trazendo logo de início os principais temas que serão desenvolvidos. A carta, conforme o próprio versículo indica, é endereçada às 12 tribos que estão dispersas entre as nações. Isso sugere que o público a quem Tiago se dirige era formado por cristãos judeus que viviam fora da Palestina, espalhados em diferentes regiões. Esse contexto é importante porque esses cristãos enfrentavam pressões tanto cultural quanto espiritual em meio a essa dispersão. Tiago começa sua mensagem apresentando-se como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, uma expressão que mostra humildade e, ao mesmo tempo, autoridade. Ao se colocar assim, ele demonstra sua submissão e obediência a Deus, indicando um padrão de vida que será aprofundado no restante da carta. Essa postura é fundamental para quem pretende assimilar os ensinos de Tiago. Nos primeiros versículos, de 2 a 4, Tiago fala sobre um tema que pode parecer estranho à primeira vista: a alegria nas dificuldades e provações. Ele desafia os leitores dizendo que devem considerar motivo de grande alegria o fato de passarem por provas. Essa ideia pode parecer contraintuitiva, pois geralmente as pessoas buscam evitar o sofrimento. No entanto, Tiago explica que as provações têm um propósito muito importante, que é formar a perseverança. Essa perseverança, por sua vez, é essencial para que a pessoa amadureça espiritualmente e se torne completa, sem faltar em nada. Aqui, Tiago destaca a importância do caráter que é moldado por meio das dificuldades. Outro ponto que Tiago aborda é a busca pela sabedoria. Ele encoraja os cristãos a pedirem sabedoria a Deus quando enfrentam desafios, lembrando que Deus a concede generosamente, sem criticar ou reprovar quem pede. Essa promessa sublinha não só a generosidade de Deus, mas também a importância da busca ativa por sua orientação, especialmente em momentos de dificuldade. Ainda sobre a sabedoria, Tiago alerta para a necessidade de uma fé firme ao fazer esse pedido. Ele compara a pessoa que não tem certeza ao pedir sabedoria a uma onda do mar, jogada de um lado para o outro, sem controle. Isso evidencia a necessidade de confiar plenamente em Deus, um tema que aparece repetidamente em toda a carta. O capítulo também reflete sobre a questão da riqueza e da pobreza. Tiago diz que o irmão que é pobre deve se alegrar com sua posição, porque será exaltado, enquanto o rico deve lamentar devido à instabilidade da sua condição. Essa passagem traz uma crítica ao excesso de confiança nos bens materiais e reforça que os valores espirituais são mais importantes do que a riqueza temporária. Essa é uma chamada para uma fé que sobrepõe as circunstâncias econômicas. Já no versículo 12, Tiago fala sobre a bênção daqueles que perseveram sob as provações. A promessa da coroa da vida para aqueles que amam a Deus. Essa ideia é uma das bases da mensagem cristã, mostrando que há uma recompensa futura para quem suporta a dificuldade com fé. Essa esperança na vida eterna ajuda a encorajar os crentes a continuarem firmes, mesmo nas situações mais difíceis. Tiago também esclarece que Deus não tenta ninguém, porque a origem da tentação está no próprio desejo humano. Ele explica um ciclo perigoso. O desejo leva ao pecado, e se o pecado se completa, ele leva à morte. Essa é uma advertência séria sobre o controle dos próprios anseios e as necessidades de vigilância constante contra as tentações. Entre os versículos 16 e 18, Tiago exalta a bondade de Deus, lembrando que é aquele que dá todo bom presente e toda dádiva perfeita. A constância e imutabilidade de Deus são destacadas, e é ressaltado que a vida nova em Cristo é um dom direto do Senhor. Essa passagem reforça a segurança que o crente pode ter na fidelidade divina e na sua providência. Logo depois, Tiago enfatiza que a fé verdadeira deve ser vivida por meio da ação. Ele orienta os leitores a serem prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Além disso, recomenda que se elimine toda impureza e maldade para que a palavra de Deus possa ser recebida plenamente. Ele ainda define o que é uma religião pura, cuidar dos órfãos e das viúvas e evitar a corrupção do mundo. Esse ponto revela que a fé não é apenas uma questão interna ou espiritual, mas algo que deve se manifestar por meio do cuidado ao próximo e da retidão moral. Sobre o contexto histórico, a carta de Tiago foi escrita provavelmente entre 48 e 62 depois de Cristo, em um período que a igreja primitiva crescia, mas também enfrentava perseguições e desafios. Esse tempo estava marcado por uma mistura de tradição judaica e influências helenistas, além das tensões sociais internas, como as divisões entre ricos e pobres, e as pressões externas, principalmente de perseguição romana. Embora o capítulo 1 não trate diretamente do fim dos tempos, a promessa da coroa da vida pode ser entendido como uma referência à esperança futura dos crentes na vida eterna. Essa expectativa servia como um incentivo para que os cristãos mantivessem sua fé firme, mesmo diante das dificuldades do presente. Ao longo da história, a Epístola de Tiago teve interpretações variadas.
Os pais da igreja, como Agostinho e Jerônimo, viam Tiago como alguém que seguia fielmente os ensinos de Cristo, especialmente no que dizia respeito à prática da fé. Na época da Reforma, Martinho Lutero demonstrou certa resistência à carta, chamando-a de epístola de palha, por enfatizar as obras mais do que a fé. Por outro lado, João Calvino valorizava os ensinamentos práticos de Tiago e reconhecia sua importância na vida cristã. Hoje, os ensinamentos do primeiro capítulo de Tiago continuam muito relevantes para o cotidiano dos cristãos. A chamada perseverança diante das dificuldades, o valor da sabedoria e a necessidade de expressar a fé por meio de ações concretas são aspectos que podem ser vividos diariamente. Por exemplo, nos momentos difíceis, os cristãos são encorajados a buscar sabedoria em Deus, confiando que essas provas ajudam a moldar seu caráter. Além disso, o conceito de religião pura, que inclui cuidar dos mais necessitados, permanece uma orientação fundamental, lembrando que a fé genuína sempre se manifesta por meio do amor e da justiça. E para finalizar, vale destacar que a Epístola de Tiago é frequentemente chamada de Epístola da Certeza, porque enfatiza as ações visíveis como sinal real da fé. Tiago, conhecido como irmão de Jesus, traz uma perspectiva singular, unindo o cristianismo ao contexto judaico da igreja primitiva. Isso faz com que sua carta seja uma das mais práticas do Novo Testamento, sendo muito utilizada em estudos sobre ética cristã e vida devocional.